para que a gente possa estar junto. Ok? Então, amém. Hoje, eu quero ministrar algo para você que seria assim, a aula de quinta-feira passada. Quinta não teve aula, né, porque a gente também não estava aí. Eu quero fechar a escola que nós começamos, esse módulo da escola, que trabalhamos praticamente esses 2 meses em cima disso. Quinta-feira, talvez nas últimas 8 aulas, nós falamos a respeito disso, uma mudança de sacerdócio e uma mudança de governo. Uma mudança de sacerdócio e uma mudança de governo. E a última aula, que seria de quinta-feira agora, culminaria na tenda de Davi. E nós estudamos juntos o livro de 1 Samuel inteiro, o livro de 2 Samuel e todo o trajeto da arca, desde que ela foi roubada pelos filisteus, né, lá na batalha de Ebenezer, onde muitos hebreus morreram e a arca foi subtraída, ela foi removida, foi roubada pelos filisteus. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias morreram. E aí começa todo um trajeto da arca e uma substituição de um sacerdócio, aonde Deus tira Eli e coloca Samuel, aonde Deus tira Saul depois e coloca Davi. E aí nós falamos como Davi se tornou rei, como Davi foi ungido pelo Senhor, quais as diferenças entre Saul e Davi. E a gente não tem tempo para falar disso agora, você pode também adquirir as aulas. Mas nós falamos também como Davi, depois dele ter sido ungido 3 vezes rei, ele tem 3 unções, ele foi ungido 3 vezes. E aí quando ele se torna rei sobre todo Israel, ele vai buscar a Arca da Aliança. Você sabe que ela está lá na casa de Abinadab, em Quiriat Jearim. Ali ela ficou mais de 40 anos esquecida. E a arca vai ser conduzida, e quando está sendo conduzida da forma errada, conduzida como os filisteus a conduziram, né, os bois tropeçam. Você entendeu profeticamente o que significa isso nas aulas. Os bois tropeçam e a arca do Senhor, ou seja, a presença de Deus está caindo. Uzá tenta segurar. O nome Uzá vem do original hebraico força. Então a força do homem tenta segurar a presença e não dá conta, ele é fulminado, né, naquele exato momento. Então Davi volta para Jerusalém sem arca, e enquanto todo o reinado está esperando uma grande festa para o Senhor, as virgens estão dançando, estão ali todos os sacerdotes esperando. Davi chega, mas ali no seu carro, em vez de ter a Arca da Aliança, ele vem com um defunto, vem com o corpo de Uzá para ser enterrado. E essa arca fica na casa de Obed-edom, o geteu. E nós estudamos aqui de uma forma extraordinária, irmãos, o que Deus faz na vida de Obed-edom, pelo amor da sua presença e pela reverência que havia na vida daquele homem. Obed-edom é alguém que é falado muito pouco na Bíblia, muito pouco, mas alguém que chama muito a minha atenção, muito, muito, muito. Alguém que simboliza muito para mim, alguém assim, bem apaixonante. Então falamos de Obed-edom, de como Deus prosperou toda a sua casa em apenas 3 meses. E eu quero começar daqui nessa noite. Quero começar daqui nessa noite porque Davi volta. E quando Davi chega em Jerusalém, Davi agora, ele edificou a cidade de Davi. A fortaleza de Davi estava em Sião. Sião é o principal monte de Jerusalém. E nesse monte chamado Sião, antes chamava-se Jebus, porque era a fortaleza dos jebuseus, que habitavam ali por muitos e muitos séculos, muitos anos, desde a entrada do povo na terra de Canaã, desde que as muralhas de Jericó foram derrubadas, né, que o Senhor derrubou e eles adentraram. Eles não conseguiram expulsar, remover os jebuseus da capital do reino, do coração do reino, que era Jerusalém, e ali eles estavam.
Mas Davi vai lá também, recupera isso. Antes de buscar a presença, Davi recupera o coração. Antes de Deus te usar para ser alguém que transporta a sua presença, Deus tem que sarar o seu coração. Amém? Jerusalém representava isso. Jerusalém era o centro das atenções, até hoje ainda é. Quer ser próspero, diz a Bíblia, orai pela paz de Jerusalém. Jerusalém é a menina dos olhos de Deus. Jerusalém é o pulsar do coração de Deus, querido. E Jerusalém estava ali sitiada pelos inimigos, pelos jebuseus. Os jebuseus representam o pecado. Os jebuseus representam a falta de foco, a falta de esperança, a falta de forças, de coisas que dominam a nossa vida. Desânimo, cansaço, a falta de esperança, o pecado que consome até os nossos ossos, diz a Bíblia. Mas então Davi chega, e o Senhor está já apontando para algo profético. Ele vai, reúne um exército e toma a capital do reino, remove os jebuseus dali. E aquele lugar que antes era Jebus, ou seja, o monte Sião, se torna a cidade de Davi, aonde o reino é estabelecido, aonde o trono do rei Davi é estabelecido também, na cidade de Davi em Jerusalém. E agora, depois que Uzá morre, e a arca fica na casa de Obed-edom, Davi volta, e ele agora se consagra por 3 meses, por 90 dias, tentando entender o que está acontecendo, tentando entender por que os bois tropeçaram, por que Uzá foi fulminado, tentando entender o que estava acontecendo. E ali ele toma conselho com os principais sacerdotes daquela época, toma conselho com os anciãos. A importância, querido, de nós ouvirmos conselhos, de nós escutarmos daqueles que sabem mais do que a gente. Davi era o rei, mas ele ouviu aquilo que ele precisava ouvir, ele se preparou. E então, depois de 3 meses, ele fica sabendo de tudo aquilo que estava acontecendo na casa de Obed-edom. E ele mais uma vez retoma agora uma comitiva e volta a Obed-edom, e volta a aquele lugar onde havia deixado a arca, para trazer a presença de volta para o reino, para trazer a presença de volta para Jerusalém. Existe um texto da Bíblia que me marca, porque diz assim, olha, Davi resolveu buscar a presença, porque nos tempos de Saul, ou seja, 40 anos do seu governo e mais um pouco, não nos preocupamos com ela. Você entende, querido, que existe um povo chamado pelo seu nome, existe um povo que é um povo de Deus, um povo consagrado, um povo escolhido, mas que não se preocupa com a sua presença, que não se preocupa com o peso da sua glória, que não se preocupa com aquilo que Deus realmente quer fazer. Isso simbolizou todo o governo de Saul, de alguém que não era nada, de alguém que foi tirado, sabe, de um lugar de pouca expressão, mas que foi trazido e foi colocado, elevado como rei. E foi Deus que colocou Saul como rei, irmãos, não foi mais ninguém. E ali Deus honrou, Deus abençoou, mas ele amou o reino, ele amou os seus privilégios, ele amou o exército que ele comandava, ele amou as riquezas que ele tinha, muito mais do que o Senhor. E quando isso acontece conosco, nós estamos prontos a perder tudo aquilo que Deus nos deu. Foi exatamente o que ministramos, em alinhamento com o que ministramos nas últimas semanas. Foi o que aconteceu com o apóstolo Pedro, que recebendo aquilo que não o pecado dava, irmãos, recebendo aquilo que Deus dava, é isso que eu quero chamar a sua atenção. Pedro andava com Deus, Pedro andava com Jesus, e ele se embriagou com aquilo que o próprio Cristo estava permitindo que ele vivesse. Ele se embriagou com o andar sobre as águas, ele se embriagou com as moedas que vêm na boca do peixe, ele se embriagou com mortos que ressuscitaram, ele se embriagou com os pães que se multiplicaram,
Ele se embriagou com coisas que eram de Deus, mas não era Deus. Coisas que vinham do céu, mas que não era o céu. Coisas que eram dadas pelo poder, mas não era a presença. E o que Deus tem me falado a cada dia no meu coração, querido: mais vale a presença do que o poder. Pastor, mas o poder não é importante? É muito, irmãos, não é pouco não, é muito importante. Mas não adianta o poder, não adianta a autoridade, não adianta a unção, não adianta os milagres, não adianta, sabe, você fazer e acontecer nessa vida, irmãos, sem sentir o cheiro dele, sem discernir a sua voz, sem saber quem ele é. Mas pastor, isso pode acontecer, isso é passível de acontecer? Um homem que não o conhece, que não sente o seu cheiro, que não conhece a sua voz, mover-se no sobrenatural, sim. Porque, irmãos, o nome de Jesus, ele é uma chave. Ele é uma chave que abre qualquer porta. Ele é uma chave que ressuscita mortos. Ele é uma chave que move o sobrenatural, porque o nome dele tem poder sobre todo nome. E muitos usando essa chave, muitos usando esse nome, vão curar, vão expulsar demônios, vão se mover, vão fazer uma série de coisas. Mas o Senhor diz que muitos desses, naquele dia, chegarão a Ele, e Ele vai dizer: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Mas em teu nome nós fizemos. Sim, vocês fizeram, mas não foram. É diferente. Vocês fizeram prodígios, vocês fizeram sinais, vocês fizeram milagres, mas não foram filhos que manifestam a glória do Pai. Então, querido, a nossa necessidade é de ser filho. A nossa necessidade é de ser filho. Filho que se assenta no seu colo, filho que ouve as batidas do seu coração, filho que apanha e volta correndo para o colo do Pai. Sabe, filhos são assim, irmãos. O verdadeiro filho, né? O seu filho biológico, quando ele é neném, uma criança, você vai ali, dá umas palmadas nele, o corrige, e ele sai assim, ó, dá uma volta chorando, dá uma volta na sala e volta com o bracinho levantado pedindo colo, porque é no seu colo que ele vai chorar. Como nós agimos quando somos repreendidos pelo Senhor? O abandonamos, deixamos, desanimamos, não vamos, sumimos uma semana ou duas, deixamos. Sabe, irmãos, como é bom ainda no momento de disciplina, como é bom ainda no momento, sabe, de correção, como é bom ainda no momento de crise, como é bom, irmãos, ainda no momento de sofrimento, poder continuar sentindo o seu cheiro, continuar ouvindo as batidas do seu coração, continuar dizendo: Abba, Pai. Porque, irmãos, vai passar o que tiver que passar, querido, ainda que seja momento de crise, dificuldade, de dor, mas você sabe que está com Ele, você sabe que está com Ele, você sabe que Ele está com você, você sabe que você pode descansar ali, que aquele momento vai passar. Porque muitos de nós, querido, passamos as nossas dores, as nossas crises, as nossas dificuldades longe dele, o abandonamos nesse tempo, enquanto só Ele, irmãos, pode curar a nossa dor, só Ele pode sarar nossas feridas, só Ele pode mudar a nossa crise, a nossa realidade, só Ele. A nossa vida está condicionada à adoração. Quanto mais adoramos, querido, mais perto dele nós estamos. Quanto mais adoramos, mais o conhecemos. Quanto mais adoramos, mais aperfeiçoado nós somos. Por que Deus é um Deus que pede adoração, que pede adoração, que pede adoração? Você acha que Ele tem necessidade de ser adorado? Você acha que se nós não o adorarmos, Ele se torna menos Deus por causa disso? Você acha que Deus é um Deus carente? Você acha que Ele é um Deus carente, que se a terra não o adora, Ele se sente, sabe, inferior? Não, irmãos. Ele é o Deus de toda a terra. Ele é o Deus autossuficiente.
Ele é o Deus que detém todas as coisas. E por que Ele pede adoração? Porque a adoração não muda Deus, a adoração muda você. A adoração muda eu e você, a adoração nos muda. Quanto mais adoramos, mais aperfeiçoados somos. E sabe de uma coisa? Você se torna semelhante ao que você adora. Quanto mais você adora alguma coisa, mais parecido com aquilo que você adora você fica. Por isso que Deus quer que você o adore, que nós o adoremos, porque quanto mais nós adoramos a Ele, mais parecido com Ele nós somos. Quanto mais nós adoramos a Ele, querido, mais nós somos mudados. Sabe, nós estamos orando para que as situações mudem, para que as coisas lá na minha empresa possam mudar, para que as coisas na minha família possam mudar, para que as coisas no meu trabalho possam mudar, para que Deus venha e toque ali e faça. Mas eu quero te dizer, querido, Deus não vai mudar as circunstâncias, Deus vai mudar você. É quando eu mudo que as circunstâncias da onde eu estou também é mudado. Deus trabalha em pessoas e não em coisas. Deus trabalha nos filhos. E quando Deus muda a gente, querido, pelas nossas mudanças, as coisas no nosso meio começam a mudar também. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus. Espírito Santo, invocamos Tua presença, Deus. Decretamos agora, Pai, o poder e o governo do Espírito Santo, Deus. Que todo espírito de timidez, que todo espírito, Pai, de sono, que todo espírito, Pai, que rouba, Deus, a Tua palavra, que todo espírito, Senhor, de inquietação, de falatório, de conversa paralela, seja repreendido, cortado, destruído, aniquilado, em nome de Jesus. Deus, nós oramos, Pai, oramos para que venha o rema, oramos para que venha o bálsamo do Senhor sobre nós, oramos, Deus, oramos, Pai, oramos, Deus, invocando a Tua doce presença, invocamos, Senhor, o Teu alívio, invocamos, Pai, a Tua paz, que excede a todo entendimento, Deus. Pai, fala aos nossos corações nessa noite, nos leva, Pai, a lugares, Pai, de compromisso, a lugares, Senhor, de destravamento, a lugares de entendimento, a lugares de posicionamento, Deus. Pai, chacoalha a Tua igreja, Deus. Pai, chacoalha a nossa vida, Senhor. Deus, nos dá um choque nessa noite, Pai. Nos traz de volta ao lugar, Senhor, de batalha. Deus, em nome de Jesus, que a Tua noiva, Pai, noiva guerreira nessa noite, comece a ajustar suas armaduras. Comece, Pai, a retomar o escudo e a espada. Comece, Pai, a reposicionar o capacete, a apertar o cinturão, a alcançar as sandálias e a se colocar em posição de batalha. Porque foi para isso, ó Deus, que nos chamaste. Foi para isso, Deus, que nos chamaste, Pai. Pelo poder do Teu Espírito Santo, Deus, que possamos ver um exército, Pai, como o Senhor levantou, Pai, um exército do Senhor, do vale de ossos secos. Aquela palavra de Ezequiel não era para o mundo, aquela palavra era para a igreja. Senhor, ainda nesses tempos e nesses dias, levanta da Tua igreja, Deus, levanta dos ossos secos um exército, Pai, um exército incontável e numeroso, um exército com face de leões, um exército, Senhor, como foram, Deus, os Teus filhos, os gaditas, como foram o exército de Davi. Pai, faz isso em nós, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Amós, no capítulo 9. Davi é um dos personagens que mais se destaca em toda a Bíblia. Nós temos 14 capítulos da Bíblia destinados à história de Abraão, que é o pai da fé. Nós temos 11 capítulos que falam de Jacó. Nós temos 15 capítulos para José do Egito. Temos 10 para Elias. Mas nós temos 66 capítulos para Davi. Deus separou 66 capítulos da sua palavra para falar de Davi. Talvez Davi seja
o homem da antiga aliança, que mais é citado e é lembrado na nova aliança. São 1.200 referências na Bíblia, sendo 59 no Novo Testamento. E quando, querido, nós lembramos de um grande intercessor, nós lembramos de Moisés. Quando lembramos do pai da fé, lembramos de uma fé extraordinária, lembramos de Abraão. Quando lembramos de milagres, naqueles que se moveram em milagres, nós lembramos de Elias e de Eliseu, os profetas. Mas quando se fala de adoração, lembramos de Davi. E é isso que tem movido a minha vida nesses dias. Nós começamos a falar sobre adoração de um tempo para cá, no início do ano, né? Ministramos sobre adoração na quinta-feira, ministramos sobre adoração para, né, os ministérios de louvor, ministramos, o Mário ministrou na intercessão sobre adoração, e algo começou a ser ligado no nosso espírito, algo, querido, que tem que ser contínuo, algo que não pode parar, que não pode ficar para trás, que não pode ser esquecido. E por isso eu quero falar sobre esse entendimento de hoje para você. E Amós, no capítulo 9, verso 11, diz assim: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi e consertarei o que estiver quebrado, restaurarei as suas ruínas e eu reerguerei para que seja como era no passado. Aleluia. Escuta, irmão, naquele dia, ou seja, esse dia ainda não veio, esse dia são esses dias que estamos vivendo. Vamos colocar aqui, nesses dias eu levantarei, isso é o Senhor falando pelo profeta Amós, eu levantarei a tenda caída de Davi, eu consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas, eu reerguerei para que seja como era no passado. Querido, não tem nada que foi feito no passado que o Senhor quer reerguer. Não tem nada que foi feito no passado, construído, edificado, que o Senhor sonha em reerguer, a não ser a tenda de Davi. Como eu disse aqui no início, Davi ele foi ungido rei 3 vezes. Isso aponta, simboliza para o Messias. Davi é um tipo de Cristo. Davi é um apontamento profético do Messias, de Yeshua, de Jesus de Nazaré, que tinha 3 unções. Ele era profeta, sacerdote e rei. E essas 3 unções de Davi representam isso. Salmo 132, verso 3 diz assim: esse foi o salmo que Davi escreveu quando tomou posse, quando depois da sua 3ª unção ele é ungido rei sobre todo Israel. Ele escreve esse salmo, diz assim: não entrarei na tenda em que moro, não subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, e nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Irmãos, salmos são músicas, salmos eram poesias, eram músicas. Davi era um adorador. Davi ele tangia o seu instrumento, a sua harpa, e ele cantava. E os salmos de Davi são músicas. E o que estava no coração desse homem, desse rei, quando ele entra, até antes de tirar os jebuseus de Jerusalém, e antes de avançar para retornar, trazer de volta a arca, ele escreve isso dizendo: não entrarei na tenda em que moro, eu não posso subir na minha cama, não posso subir no leito em que durmo, eu não posso dar descanso aos meus olhos, e nem repouso às minhas pálpebras, até que antes eu encontre um lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Do que Davi estava falando aqui, irmão? Do que Davi estava falando? Que lugar que era esse que ele queria preparar para trazer o quê? Até que eu encontre um lugar para o Senhor. Estava falando da presença, da arca.
que durante mais de 40 anos foi esquecida na casa de Abinadab. E agora Davi tem esse sentimento para trazer. 1 Crônicas, no capítulo 15, verso 1, diz assim: Davi volta para casa, depois da morte de Uzá, e ali ele fica 3 meses, enquanto a arca está na casa de Obed-edom. Nesse momento Deus começa a trazer revelação para o seu filho. Nesse momento Deus começa a trazer revelação para aquele que seria o maior rei em expressão que Israel já tinha visto. Ainda que Salomão tenha tido riquezas, o maior rei de expressão que todo o Israel já viu foi Davi. Esse homem, ele larga tudo lá no meio do caminho. Quando aquele homem morre ao tentar tocar na arca, quando aquele homem morre ao tentar segurar a presença, ele volta, e em 3 meses ele ora, e em 3 meses ele busca, e em 3 meses ele adora, e em 3 meses ele se afasta daquilo que ele fazia. Em 3 meses ele se veste de pano de saco, ajunta cinza sobre a sua cabeça, para entender o que Deus está fazendo, como Deus está fazendo, o que ele tinha que fazer. Irmãos, aqui fica um princípio para nós. Eu estou aqui como se estivesse na quinta-feira, tá? Eu estou na escola. Aqui fica um princípio para nós. Algo que nós precisamos entender, que há momentos na vida que devemos parar. Parar não nos fala de derrota. Parar não nos fala de algo errado, não nos fala, sabe, de crise. Ainda que tenhamos uma crise, o parar nem sempre é do diabo, o parar muitas vezes é do Senhor. Deus nos para nos trazer de volta ao foco. Deus nos para nos trazer de volta ao alinhamento que nós precisamos. Deus nos para nos trazer a interpretação daquilo que nós não estamos entendendo. Porque um homem que não entende, querido, ele não pode fazer nada para Deus. Um homem que não entende, que não tem revelação, lembra de Pedro novamente? Alguém que tinha revelação, mas por interpretar de forma errada, ele não se posicionava. Então essa é a nossa preocupação, porque a profecia é assim. Os pilares da profecia, querido, os pilares da profecia é revelação, que é quando Deus libera, é interpretação, é quando você entende o que foi liberado, e a aplicação, quando você se posiciona para aquela profecia, para aquela revelação. Então eu preciso receber, preciso entender e preciso me posicionar. Revelação, entendimento e aplicação. Interpretação e aplicação. Davi está parado por causa disso. E aí Deus dá o que ele precisava. E ele diz assim: antes de buscar a arca, irmão, quero que você entenda isso comigo. Antes de voltar lá na casa de Obed-edom, 1 Crônicas capítulo 15, verso 1 diz assim: Davi também fez a casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Davi também fez casa para si na cidade de Davi, que se chamava Jebus, que agora Davi toma e se torna cidade de Davi. Agora nós temos em Jerusalém, nós temos Sião e a cidade de Davi. E na cidade de Davi, Davi estabelece o seu trono. Ali é a casa dele. E ali também ele estabeleceu a casa para a arca. Ele estabeleceu o lugar para a presença. E diz aí: Davi também fez casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para servirem eternamente. E Davi convocou todo Israel em Jerusalém, para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. Aleluia. Diga assim comigo: Davi preparou um lugar para Deus. Não era isso que lhe consumia? Não era isso que consumia a vida dele, a vontade de ter um lugar para abrigar a presença? Foi isso que ele fez. Você não precisa abrir, apenas escute comigo 2 Crônicas capítulo 1, verso 2. Nós vamos falar aqui de Salomão,
mas o enfoque é na tenda, para que você entenda o que está acontecendo. 2 Crônicas, capítulo 1, verso 2, diz assim: Salomão reuniu todo Israel, os líderes de 1000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel e os chefes de família. Foi com toda a assembléia ao lugar sagrado no alto de Gibeon, pois ali estava o tabernáculo que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Amém? Está entendido aqui? Foi com toda a assembléia ao lugar sagrado no alto de Gibeon, pois ali em Gibeon estava o tabernáculo que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi, porém, tinha transportado a arca de Deus de Quiriate Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. Aleluia. Você está entendendo comigo que existem 2 lugares aqui que esse texto está falando? Existem os montes de Gibeon, que estão no deserto, onde existia o tabernáculo de Moisés, que ainda existia. Lembra que nós falamos que ele ficou todo o tempo dos juízes, e o tempo de Eli, ele ficou em Siló. Lembra que depois ele foi desmontado, os filisteus atacaram nesse templo, e na época de Samuel, ele fica aonde? Em Nob. E depois, na época de Davi e de Salomão, o tabernáculo de Moisés está em Gibeon. E lá existia o tabernáculo, ele não foi desativado. Lá existia o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde, como fora a ordenança de Deus em Levítico. Como deveria existir, estava lá: sacerdotes, sacrifício de animais, pátio externo, santo lugar, santo dos santos, sacrifício da manhã, sacrifício da tarde, altar de incenso, candelabro, toda aquela realidade que você conhece. Mas Davi tem algo no seu coração, irmão. Davi, o verdadeiro adorador, o homem segundo o coração de Deus, ele recebe uma revelação. Davi, em 3 meses parado orando, ele recebe uma revelação. E quando ele recebe essa revelação agora, irmãos, ele tem um compromisso com Deus. Todo homem que recebe uma revelação de Deus, ele está frito. Sabia disso? Porque se a revelação foi dada a você, você tem a responsabilidade de interpretar e de aplicar aquilo que Deus te deu. E aí, irmãos, bem-vindo à crise, bem-vindo a tempos de desespero diante do Senhor, porque é responsabilidade, irmão. Quando Deus te entrega algo, quando Deus libera algo para você, que talvez tenha sido liberado só para você, você tem que receber isso. Eu tenho que entender isso, e eu tenho que colocar isso em prática. E eu vou te dizer, irmãos, é isso que Deus está fazendo. É isso que Deus está fazendo. Deus está levantando homens e mulheres de revelação, que não somente tem aquelas revelações de patatá, patatá, PTT, perelê, diz o Senhor, assim assado, não, irmãos. Deus tem trazido a revelação de homens que estão captando a revelação, interpretando e se posicionando. Esse é o verdadeiro profeta. Não é esse: assim te diz o Senhor, assim te diz o Senhor, assim te diz o Senhor, vai ali que eu também vou. Não é isso. Os verdadeiros profetas, eles se posicionavam para que aquilo que Deus revelou se cumprisse através da vida deles. É nessa, irmãos, que Isaías ficou 3 anos caminhando nu. Não é de cueca não, irmão, nu. Por quê? Porque ele recebeu a revelação, e aí ele recebeu a interpretação. E o Senhor fala assim para ele: olha, entendeste o que eu estou te dizendo? E ele: sim, Deus. Tu estás com vergonha do teu povo. Quando tu olhas para o teu povo, quando tu olhas para Israel, tu sente vergonha do povo. E o Senhor falou: isso mesmo, você recebeu a revelação, você interpretou, agora aplique. Eu quero que quando o povo olhe para você, sinta tamanha vergonha, nojo, asco,
assim como eu tenho olhado e sentido pelos pecados dele. E aí vai, irmãos, Isaías anda nu, para que as pessoas olhassem para ele e cobrissem um rosto envergonhado, dizendo: não, não olhe para isso. Você está entendendo o seu papel? É aí que os profetas vão casar com prostitutas, como aconteceu. É aí que João Batista perde a cabeça. E eu estou aqui, querido, não é para desanimar você, porque eu não sei se isso te desanima, mas isso me desespera a fazer algo melhor para Deus. Irmãos, eu quero fazer parte disso. Eu quero ser um louco por Jesus. Eu quero fazer aquilo que tiver que ser feito, irmão. Sabe, eu quero sair desses bancos, eu quero sair dessas cadeiras, eu quero sair do cultinho, irmão, sabe, de 2 vezes na semana, 3, daquela coisa formatada, irmãos. Nós precisamos fazer algo mais, queridos. Nós precisamos tocar o perdido, nós precisamos, sabe, arrancar pessoas da rua, sustentar o necessitado. E para isso você não precisa ir para qualquer lugar não, irmão. Até na sua casa, na sua vizinhança, lá tem gente passando fome, tem gente oprimida. No seu trabalho, na mesa do seu lado, tem gente sofrendo, amargurado. Mas você não abre a boca para falar: tem salvação para você. Jesus te cura, Jesus te salva, Jesus te liberta, Jesus te transforma. Nós não fazemos isso, irmão. Na fila do banco, na fila do açougue. Sabe, Deus traz problemas na nossa mão, sabe para quê? Às vezes você fala: ai Deus, para que tanto problema? Resolve meu problema. Deus, não, eu não quero resolver seu problema, eu quero que você resolva o problema dos outros, porque é para isso que você está aí. No mundo de problemas que nós estamos envolvidos, pessoas chegam na gente e elas vêm nos trazer problema, e a gente fala: Deus, me tira do problema. Deus fala: não, resolve o problema dela. Resolve, ajuda, eu te coloquei nesse meio para você ajudar, resolver. Irmãos, vamos abrir nossa boca. Irmãos, vamos vir segunda, terça, quinta, sábado, domingo, o dia que tiver. Irmão, vamos botar o joelho no chão, vamos jejuar. Irmão, vamos calejar o joelho, vamos passar fome um pouquinho, para que a carne possa ser destruída, o espírito fortalecido. Irmão, vamos convidar a gente, vamos abrir a boca, arrastar as pessoas para se encontrarem com Jesus. Você não precisa trazê-la na igreja para isso, mas se nem nos lugares que estamos fazemos, querido. Então existe um lugar que alguém está liberando. Faça parte disso, traga, convide, desespera, irmãos. Sabe, eu vejo a pessoa de Davi aqui, é assim que eu vejo. Eu não sei se você já pensou nisso, que Davi foi 3 meses, ele voltou, mas ele foi fazer o que, irmão? Ele foi se desesperar. Irmãos, e ele volta com uma revelação tão forte, ele volta com uma revelação tão forte, mas ele volta com uma revelação tão forte, que mudou o rumo da história. Você está entendendo isso? Essas coisas que Deus tem falado, ele não volta com entendimento. Sabe qual é o problema? É porque na verdade, a arca tinha que ser transportada no ombro, e aí na verdade o levita não estava lá, e a vara, irmãos, isso é o de menos. Isso é o pequeno da história. A revelação com que Davi volta é: o lugar da presença não é no tabernáculo, é na tenda. Agora por quê, irmão? Pensa num líder que vai contrariar todo o povo. Pensa num líder que vai contrariar toda uma nação, toda uma cultura milenar. Pensa em alguém que vai desafiar todo mundo da sua época. Pensa em alguém que vai fazer algo, sabe, que nunca fora feito, irmãos, que nunca seria entendido. Mas ele era o rei, e Deus o colocou ali para isso. Sabe por quê, gente? Sabe por que pessoas vão ser tiradas de trás das malhadas e colocadas como rei? Porque quando chegarem no governo farão aquilo que Deus mandou fazer. Sabe por que Deus está tirando pessoas dos valados, dos becos? Sabe por que Deus vai tirar a pessoa da opressão, da miséria, da pobreza, da onde quer que seja, e vai colocar como rei? Porque fará tudo aquilo que Deus mandou fazer. Sabe por que tem muita gente que está preparada, tem muita gente estudada, tem muita gente que sabe coisa e não vai governar nunca? Porque quando chegar lá, vai amarelar diante daquilo que Deus quer que faça. Então Deus tem que escolher alguém que não amarela,
Deus tem que escolher alguém que não retrocede. Deus tem que escolher alguém que peita o que tiver que peitar, que fale o que tiver que falar, que faça o que tiver que fazer. E assim Deus escolhe um Davi de trás das malhadas. Você sabia que há uma defesa forte, que Davi era um bastardo? Sabia disso? Que Davi era um filho ilegítimo de Jessé, uma mulher que não era das suas esposas, e que por isso ele não se assentava com os irmãos na mesa, que por isso ele não era treinado para ser soldado, que por isso ele não ia à guerra, que por isso quando chamou todos os filhos para a unção, não é porque ele estava longe, é porque ele era o bastardo. O bastardo vai ser rei agora. Mas o Senhor falou: eu quero ele, porque ele é o homem segundo o meu coração. Eu quero ele, porque ele está entendendo o que eu estou falando para ele. Sabe o que eu acho que Davi fez, irmãos? Davi volta 3 meses, e eu penso que nesses 3 meses ele deu um chute no castelo. Eu penso que ele conversou com quem ele tinha que conversar. Mas eu creio, está escrito em 2 Douglas capítulo 7. Eu creio que ele foi para o meio de um mato, irmãos. Lembrar da época lá que o Senhor falava com ele. Eu creio que ele chorou e falou: Deus, quando tu falavas comigo e eu não tinha nada, quando eu era somente mais um no meio de um mato, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, vinha o lobo e o leão, dali da onde o Senhor me escolheu, aqui eu estou novamente. Fala comigo, porque eu preciso ouvir tua voz. Fala comigo, porque eu preciso ouvir tua voz. Deus, os castelos estão me afogando, a coroa colocada na minha cabeça, sabe, tira um pouco do meu foco. Deus, as riquezas que agora eu tenho, o meu trono reluzente de ouro, sabe, estão embaçando a tua voz. Por isso eu vim aqui, Deus, no meio de um mato, para que o Senhor fale novamente comigo. E o Senhor falou: tire a minha presença de lá, faça um lugar para ela, um lugar, como você sabe, de uma verdadeira adoração, um lugar que não é sistemático, que não é religioso, um lugar onde a redenção não está baseada em sangue de animais. Um lugar, prepare um lugar para mim. E assim Davi recebeu a revelação da tenda, e assim Davi entendeu a revelação da tenda, e assim Davi aplicou a revelação da tenda, porque ele traz. E agora, quando ele chega verdadeiramente com a arca, você lembra da última aula, nós vai dando 6 em 6 passos, eles param, descem a arca, fazem sacrifícios, põem o levita, põem a arca nas costas, vai tudo certinho. Mas o melhor ainda está por vir, querido, seria agora. Quando ele chega lá, existe aquilo lá que está acontecendo, existe o tabernáculo montado. Só que Davi preparou um lugar para Deus em Jerusalém. Ele preparou um lugar diferente, que não tinha pátio exterior, que não tinha santo lugar e que não tinha santo dos santos. Ele preparou uma tenda que só tinha uma recâmara, um lugar onde a arca de Deus ficava exposta, porque naquele antigo lugar, um único homem, o sumo sacerdote, um único homem, uma única vez no ano, no dia de Yom Kippur, entrava perante o Senhor no Santo dos Santos, para entregar o sangue de animais sacrificados, para aspergir durante 7 vezes, por 7 vezes, o sangue dos animais sacrificados no pátio externo, sobre a tampa do propiciatório. E ali todo Israel era perdoado dos seus pecados. Mas agora a arca está exposta, irmãos. Eu não sei se você consegue entender isso, querido, mas eu fico pensando: que cara louco, que cara louco, que cara sem reverência, que cara fora de base. Irmãos, pensam no que falaram a respeito desse homem, pensam nos anciões, pensam em toda a cultura, pensam em toda a lei. Irmãos, ele quebrou a lei de Moisés. Ele quebrou a lei de Moisés. Ele fez algo porque ele fez. Mas por que ele fez? Porque teve uma revelação, e na revelação ele conseguiu interpretar, e agora ele está aplicando. E sabe o que diz a palavra do Senhor? Assim, 1 Crônicas 25:1,
Diz assim: Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns filhos de Asaf, Emã e Jedutum. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns filhos de Asaf, Emã e Jedutum, para o ministério de profetizar ao som da harpa, liras e símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para essa função. Agora existe uma tenda que só tem uma recâmara. Agora existe uma tenda, querido, que ela está com seu véu aberto. A sua porta está aberta e a arca do Senhor está exposta. Naquele tabernáculo de Moisés que está no deserto, agora em Gibeon, um único homem uma vez ao ano. Aqui, irmãos, todo sacerdócio que era chamado por adorador poderia contemplar a arca da aliança, a presença do Deus Altíssimo. Naquele lugar, sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Naquele lugar, todos os dias, ainda que não se achegavam no Santo dos Santos, mas todos os dias animais eram sacrificados. Todos os dias, serviço nesse lugar, irmãos. Adoração 24 horas constante, de manhã, de tarde, de noite, de tarde, de manhã, de tarde, de noite, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias por mês, todos os dias do ano. E assim foram por 40 anos. Todos os dias, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Era isso que era falado, que era liberado. Ah, pastor, por que nós temos músicas hoje que repete tanto, irmãos? Por 40 anos eles falaram a mesma coisa. Por que nós não podemos adorar num louvor, irmãos, por 40 minutos ou 1 hora? Porque está muito longo, eu estou cansado. Se o Senhor, quando chega num lugar em tempo de crise para Israel, diz assim: olha, por que vocês estão com essa cara? E todo Israel diz: a pranto, a crise, a fome. E o Senhor diz: não tem problema, sorriam para mim e eu vou mudar a vossa sorte. Sabe, irmãos, nossa cara de sofrimento não muda Deus. Sabia disso? As nossas lágrimas não mudam a Deus, porque Deus, Ele conhece seu coração. Então não adianta a gente fazer uma pose de coitado. Nós fazemos muito isso, irmãos. A gente vai orar e fala: oh Deus, Senhor, por favor, Jesus, então, não sei o que, irmãos. Isso não muda Deus. Deus não se move pelo choro, Deus não se move pela sua expressão, Deus se move pelo seu coração. Deus se move pelo entendimento daquilo que você está tendo. Deus se move pela nossa mudança de comportamento. Deus se move quando eu caminho em direção a Ele, Ele estende a sua mão. Deus, Ele não age, Ele reage à minha atitude. E nós precisamos entender disso, querido. Porque antes daquilo que eu vou falar, Ele já sabe toda a frase. Ele sabe tudo aquilo que sai da minha boca. Então, irmãos, a minha cara de sofrimento, as minhas lágrimas, sabe? Que quando você chega na igreja, fica ali bem jururu assim lá atrás, porque os irmãos vêm e falam: irmão, o que aconteceu, tal, tal. Isso não muda Deus. Sabe o que eu estou te falando, irmão? Você tem que chorar, chora no colo dele. Você tem que chorar, pode chorar, é bom chorar, irmãos. Eu choro muito, mas chora no colo dele. Fala: Deus, todo o sofrimento que eu estou passando não é nada perto do meu amor por Ti. Deus, toda a minha crise financeira não significa nada perto daquilo que eu sei que o Senhor vai fazer. Deus, não interessa o que eu estou passando, Tu és o Deus da minha salvação, Tu és o meu escudo, a minha fortaleza, o Deus que eu amo, o Deus que eu adoro. Irmãos, a coisa vai mudar, querido, vai mudar. Ele diz para as virgens de Israel assim: olha, porque vocês estão oprimidas, está tudo difícil. O Senhor fala assim: virgens de Israel, dancem para mim, dancem. E quando vocês dançarem, expressarem sorriso no rosto, eu transformarei o seu pranto em alegria.
Mas antes disso, vocês vão ter que tirar forças para que vocês possam dançar para mim. Sabe por quê, irmãos? A adoração que nós estamos dando a Deus não é condicional àquilo que estamos vivendo. A adoração que damos a Deus não é condicional àquilo que estamos vivendo. Se eu estou bem, eu adoro. Se eu estou mal, eu deixo de adorar. Não interessa o que você está passando, não interessa o que eu estou passando, Ele continua sendo Deus, digno de ser adorado, ser exaltado, porque Ele é o Senhor de toda a terra. Aleluia! Aleluia! Ele é o Senhor de toda a terra. Então aquilo que eu estou vivendo, irmãos, a minha adoração não é condicionada por isso. Paulo e Silas estavam indo adorar, diz a Bíblia, em Atos. Eles estavam indo adorar, mas no meio do caminho eles são presos. Quando eles são presos, eles são levados para o cárcere. Quando eles vão para o cárcere, eles são presos, algemados. Antes disso tinham sido ridicularizados, expostos em praça pública, açoitados. Mas quando eles chegam num lugar, eles olham um para o outro e disseram assim: a gente não estava indo adorar antes de acontecer tudo isso? Sim, nós estávamos, então vamos adorar aqui mesmo. E aí eles começam a adorar. Eles começam a cantar. Eles começam a cantar, adorar, proclamar, profetizar, declarar. E sabe o que acontece? O Senhor vem. O Senhor vem e rompe as suas limitações. O Senhor vem e rompe as suas cadeias. O Senhor vem e libera os grilhões, libera as suas correntes. Por quê? Por causa da adoração dele, que não abençoou somente os dois, mas todos aqueles que estavam em volta. Todos os cativos foram libertos. Por quê, querido? Aquilo que está fora não pode mudar o que está aqui dentro. O reino de Deus, querido, não é alcançado na igreja. O reino está dentro de você. O que eu preciso não é buscar algo de fora para dentro, é ativar o que está dentro de mim. E o que está dentro de mim? Está dentro de mim na prisão, está dentro de mim na igreja, está dentro de mim nos Estados Unidos, está dentro de mim no Brasil, está dentro de mim na Etiópia, está dentro de mim na piscina, no chuveiro, aonde quer que eu esteja. Aquilo que está dentro de mim, está dentro de mim. Com dinheiro está dentro de mim, sem dinheiro está dentro de mim, com marido está dentro de mim, com filho está dentro de mim, sem filho está dentro de mim, com profissão está dentro de mim, sem profissão está dentro de mim, aprovado no vestibular está dentro de mim, reprovado está dentro de mim, com trabalho está dentro de mim, despedido está dentro de mim. E aquilo que está dentro de você é acionado, clama pela adoração ao Rei. E é isso que precisamos entender, só isso. Que circunstância daquilo que vivemos não pode mudar a nossa adoração. Que circunstâncias daquilo que a gente vive não pode mudar a intensidade da busca, a intensidade da adoração, do louvor, do compromisso que eu tenho com Deus. Ou então, querido, nós somos governados pela alma e não pelo espírito. Em nós governa a alma, governa a carne e não o Espírito de Deus. Davi entendeu isso. E diz aqui a palavra que ele colocou Asaf, Emã e Jedutum, 3 famílias. Tinha mais gente, mas que eles trocavam os turnos de adoração. Por quê, irmãos? Porque durante 40 anos, 24 horas por dia, sem parar momento algum, adoravam, proclamavam e profetizavam. 3 famílias: Amã, Emã, Jedutum e Asaf. E todos os seus filhos estavam ali perante a arca do Senhor, e isso faziam. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 1 diz assim: aleluia, Jesus. Pai, eu te adoro, Deus. Senhor, eu te amo, Deus, e sinto o teu amor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos move com intrepidez, Pai. Deus, não há em nós, Pai, um sentimento, Deus, de revolta. Há em nós um sentimento, Deus, de adoração contínua e permanente. Pai, nos faz se mover naquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Deus, nos faz, Pai, conseguir te adorar, independente de qualquer circunstância, Pai. Tira, Pai, os nossos olhos da terra e coloca os nossos olhos no céu, Pai. Tira os nossos olhos das circunstâncias e coloca os nossos olhos em Ti, Pai. Em nome de Jesus.
1 Crônicas 16:1 diz assim: eles trouxeram a arca de Deus e colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado, e ofereceram holocaustos e sacrifício de comunhão diante de Deus. Vou voltar aqui, pula para o 8 agora. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome e divulguem às nações o que ele tem feito. O que eles faziam? 3 famílias estavam ali e revezavam em turnos na adoração na tenda de Davi. E o que essas 3 famílias faziam? 1 Crônicas 16:8, eles davam graças ao Senhor, eles davam graças ao Senhor, eles clamavam pelo seu nome, e eles divulgavam entre as nações o que ele tem feito. O que essas famílias faziam? Davam graças ao Senhor. Adoração. Adoração é isso, é você ser grato. Adoração é isso, é você, independente daquilo que você já recebeu ou ainda vai receber, você ser grato. Então eles davam graças ao Senhor. Adoração. Eles clamavam pelo seu nome. Clamar é interceder, clamar é entrar em oração. Clamavam pelo seu nome, intercessão. E divulgavam entre as nações o que ele tem feito, proclamação da palavra. Liberavam a palavra, para que todas as nações soubessem aquilo que o Senhor estava fazendo e ainda ia fazer. Deus te chamou para isso. O que Deus está restaurando nesses dias, o que Ele quer restaurar nesses dias, é o tabernáculo caído de Davi, que leva qualquer homem a ter uma ligação direta com a presença, que leva qualquer homem a não precisar entrar uma única vez no ano no Santo dos Santos, mas que leva qualquer homem que se aproxima dele a entrar em contato com sua presença e a ser um intercessor, um proclamador e um adorador. É isso que Deus está restaurando, querido. Esse é o entendimento daquilo que Deus está fazendo com a igreja na terra nesses dias. Ele diz aqui, olha, temos que proclamar, para que não somente nós, os hebreus, para que não somente nós, a igreja, mas diz aqui, olha, para que todas as nações não é Israel, todas as nações, Israel é uma única nação, amém? Os hebreus, no qual Davi governava, era uma única nação. Todas as nações, falam de toda a terra, precisa saber aquilo que o Senhor está fazendo conosco. Todas as nações, fala de missões. Todas as nações, fala de sair. Todas as nações, fala de eu e você abrir a nossa boca, irmão. Usar o que está na nossa mão, querido. Usar a arte, usar o som, usar a música, usar o teatro, usar o microfone, usar o Facebook, usar o que tiver, querido, na sua mão, para proclamar as verdades do Senhor. A gente abre naquele Facebook bendito, irmãos, e tem uns que falam, vou tomar banho agora eu vou jantar, comendo pudim, tomando chocolate. Irmão, que raio que é esse? Nós precisamos, querido, de proclamar as verdades do Senhor. Um monte de crente que vai para o Facebook chorar as mágoas, como se o Facebook fosse seu Deus, reclamar da vida, irmão. Crente tem que falar, ainda que tudo esteja ruim, eu estou feliz, porque creio na minha salvação, no Deus que está sobre mim, Ele vai me levantar. Põe lá isso, põe lá, põe as coisas que Deus fez na Bíblia, no Antigo Testamento, põe as coisas que Deus fez na Bíblia, no Novo Testamento. Compartilha um versículo todo dia, irmão, prega por ali. Irmãos, pega o que você tem na mão e, pelo amor de Deus, em nome de Jesus de Nazaré, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Vamos arder, queimar pelo Senhor. Os nomes desses homens têm tudo a ver com isso. Asaf, a origem do nome Asaf tem a ver com adoração. A origem do nome Emã tem a ver com intercessão. E a origem do nome de Jedutum tem a ver com proclamação. Sabe o que nós temos falado aqui? Que agora todo intercessor tem que ser adorador. E agora todo adorador tem que ser intercessor.
E todo intercessor tem que ser proclamador. E todo proclamador tem que ser adorador. Não tem aquele negócio, eu sou adorador, e o resto é com a equipe de intercessão. Eu sou intercessor. O resto, esse negócio de cantar, levantar a mão, é só os adoradores. Irmãos, o Senhor está trazendo para nós um novo entendimento de algo que Ele grita por restaurar. A tenda de Davi que está em ruínas. Um lugar onde todo homem que estava diante da presença naquele lugar era intercessor, adorador e proclamador. Por isso nós estamos fazendo as coisas em conjunto. Enquanto um está adorando, o outro está proclamando, e o outro está profetizando. Esse é o nosso papel, é aqui que a gente quer chegar. Um lugar onde as palavras proféticas estão sendo liberadas, onde há profecias, onde a palavra do Senhor está sendo liberada, onde a proclamação, as letras, aquilo que Deus deixou está sendo liberado, onde a adoração está fluindo junto. Terça-feira tem sido uma oficina, irmão, tem sido dias de ativação, tremendo. Sabe, mas isso tem que acontecer na nossa vida, no nosso ser. E a palavra diz assim, ainda aí no 8, agora o verso 39 diz assim: Davi deixou o sacerdote Zadok e seus parentes sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor em Gibeon. Aqui ele trouxe Asaf, Emã e Jedutum. A intercessão, a proclamação, a adoração. Mas o tabernáculo de Moisés ainda existia no deserto. O tabernáculo de Moisés ainda existia em Gibeon. E lá tinha o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Lá tinha o sacrifício diário, o incenso. Todos os dias se acendia o incenso, para que o cheiro do incenso subisse ao Senhor. Todos os dias se acendia o altar de incenso. Trocava os pães da mesa da propiciação. Trocava o óleo e acendiam as lâmpadas do candelabro. E estava lá funcionando isso. Por quê? Porque o sacerdote Zadok, ele permaneceu lá. Só que, querido, entra em um lugar agora, nós estamos caminhando para o fim. Eu quero que você comece a entender comigo. Aquilo era uma ordenação de Deus, aquele tabernáculo. E eu estou buscando, tentando entender, irmãos, o que esse Davi aprontou, de verdade, porque não tem base de nada, querido. O que Davi fez, irmão, nos leva a gente pensar, mas e agora? E como que isso funciona? Porque o tabernáculo estava lá, funcionava lá. E lá existia um sacerdote Zadok fazendo todas as coisas, só que eles adoravam em um altar sem presença. Eles adoravam em um lugar, em um tabernáculo, sem a presença. Meu Deus. Eles adoravam com sangue de animais, porque era assim que era adoração, matar animais e derramar sangue, essa era adoração. Num tabernáculo sem presença, porque a arca não estava lá. Sabe o que Deus está falando para nós, querido? Que existem muitos lugares assim. Hoje existem muitos lugares assim, com rituais, com religiosidade, com doutrinas, com métodos, com tudo, mas que estão adorando a um lugar onde não tem presença. Estão adorando em um lugar sem presença. E a convocação do Senhor é para que a gente tenha entendimento disso e volte para a tenda. Davi é uma tipologia de Cristo. E sabe o que Davi fez? Sabe o que Davi fez? Davi, ele estava transferindo o lugar da presença do tabernáculo para a tenda. Davi estava transferindo o lugar da presença do tabernáculo para a tenda. E é exatamente o que Jesus veio fazer. Transferir o lugar da presença do tabernáculo para a tenda. Ele fez exatamente o que Messias fez.
Jesus veio transferir o lugar da presença, ou seja, retirar a presença de uma casa feita por mãos de homens, que Ageu falou sobre isso, que Zacarias falou sobre isso, que Jeremias falou sobre isso, que os profetas falaram sobre isso. Uma casa feita por mãos de homens. Uma casa feita por mãos de homens. Isso é uma casa feita por mãos de homens. A estrutura. O tabernáculo era algo feito pelas mãos de homens. Jesus veio fazer isso, tirar a presença dessa estrutura e colocar a presença em um novo lugar dentro de mim e de você. Foi isso que Jesus veio fazer na terra. Transferir a presença de Deus, retirá-la do tabernáculo e colocá-la na igreja do Senhor Jesus, que é o lugar da sua presença. E sabe de uma coisa, eu fico pensando, sabe de uma coisa? Quando falamos no domingo passado, irmãos, meu Deus, que quando Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, o véu do templo fora rasgado, e ele se rasgou de cima para baixo. Isso diz o quê? Que foi o próprio Deus que rasgou. Veio do céu para a terra, não veio da terra para o céu. E esse templo que o véu se rasgou era o templo de Herodes. Agora não era mais o tabernáculo de Siló, não era mais o tabernáculo de Nob, não era mais o tabernáculo em Gibeon, não era mais o tabernáculo de Salomão, que Salomão fez, o templo. Já era o templo aperfeiçoado, um templo estruturado, concretado, o templo de Herodes, que também tinha pátio, que também tinha lugar santo e santo dos santos. Quanto tempo isso foi, irmãos, depois de Davi? Ou seja, aqueles que vieram depois de Davi retrocederam novamente. Quando se rasga aquele véu que eu falei para você, não é um véu de noiva, aquele véu fininho, não é um véu de mosquiteiro, não. 60 centímetros de peles de animais, fechando. Quando o Senhor rasga aquilo de cima a baixo, não há indícios na Bíblia que esse véu foi costurado. Não há indício na Bíblia que Deus mandou, que Deus pediu, ou que qualquer homem tenha ido fechar o véu, trocar as peles e tampar o santo dos santos novamente. Ele permaneceu aberto. Agora eu pergunto para você, querido, por que o Senhor, quando ressuscitou, abriu o véu? O que isso nos traz? O que isso nos indica profeticamente? O que isso indica para nós quando Jesus, ele ressuscita dentre os mortos ao terceiro dia? O que acontece? Na verdade não foi quando ele ressuscitou, né? Foi quando ele morreu. Quando Jesus morre, o véu é aberto. Quando ele entregou sua vida, falou: Pai, está consumado, o véu foi rasgado. O que isso indica para nós? Irmãos, Deus tem ativado o meu coração, a minha mente, o meu espírito para muitas coisas. Deus tem ativado, irmãos, a minha vida para muitas coisas. Não a mim, quando eu falo a mim, assim, nós que estamos caminhando, buscando lugares. O entendimento é que quando se rasga o véu, aquele lugar está aberto, está livre o caminho, o acesso está liberado. Vá, você pode romper agora. Mas o Senhor me falava algo nessa tarde. Eu já preguei sobre isso, entendi assim, ministrava assim, abriu o véu. Deus está falando: entre no Santo dos Santos, tem acesso diretamente a mim agora. Mas espera aí, irmãos, esse acesso que Deus abriu e que você está dizendo, tem acesso no quê? Ao Santo dos Santos, pastor. E o que está lá dentro? A presença? Não, irmãos, a presença não estava lá. Ah, não? Então a presença estava na tenda de Davi? Não, irmãos, a tenda de Davi já tinha ido embora há muito tempo.
já tinha virado ruínas. Porque quando Davi passou o reinado para Salomão, Salomão construiu um templo, o primeiro, e voltou a arca para o templo. Então por que a arca não está ali, irmãos? Porque em 587 antes de Cristo, a Babilônia invadiu Jerusalém. Em 587 antes de Cristo, o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, derrubou os seus muros, queimou as suas portas, queimou o templo, saqueou os utensílios do templo, levou cativo os seus príncipes. É nessa que Daniel vai. E a arca da aliança desapareceu. E desde aí ela não foi mais para nenhum templo de homem algum. E aí há muitas especulações, há muitas coisas. O entendimento maior, irmãos, é que Deus recolheu a arca e a colocou lá na eternidade. Mas há especulações, a história dos livros apócrifos, e que isso e que aquilo, que está ali, que está aquilo, não está em lugar nenhum, irmãos. Nunca vão achar. Porque quando Deus pega o seu filho, coloca no madeiro, e quando ele diz: ó, Pai, na tua mão entrego o meu espírito, está consumado, está pronto, está concluído, a missão que tu me deste está encerrada. Rasgou-se o véu, e o Senhor estava falando: a presença não está mais aí, ela não habita mais em uma casa feita por mãos de homens. Ele estava falando: eu não estou rasgando o véu para que todos entrem no Santo dos Santos, eu estou rasgando o véu para que todos vejam que a presença não está mais aí, e que agora você não precisa de um lugar físico para cultuar, que eu coloquei esta presença dentro de vós pelo meu Espírito. Ramastuki anahas, mianderi alamanás. Sabe o que ele está falando? Que Davi veio fazer o que Jesus fez. Encontrei a Davi, o meu servo. Foi isso que Jesus falou. Ele está tirando a arca do tabernáculo e colocando a arca na tenda. Davi tirou a arca do tabernáculo também, porque a arca voltou para lá, e o Senhor teve que permitir com que botassem fogo nele, para tirar a presença de lá e colocar na sua igreja, dentro de nós, que é a habitação do Espírito Santo. Essa é a presença que nós temos hoje. Sabia que quando Davi já vai, está à morte, está morrendo, Salomão constrói o tabernáculo, porque Davi queria construir o tabernáculo. Ué, pastor, mas Davi não construiu a tenda? Sim, irmãos. E é aqui que eu entro para você falando: cuidado, querido, cuidado com aquilo que a gente está se movendo. Eu falo muito sobre: fulano de tal está desviado, porque você pensou que desviado está no mundo, né? A gente aprendeu isso, está bebendo, está caído. Não, irmão, desviado você pode estar amanhã, às vezes está até hoje aí sentado. Saímos do foco, desviamos do propósito. E todo aquele que está de pé, cuide para que não caia. Preste muita atenção nos seus passos, em cada um deles, naquilo que você fala, naquilo que você pensa, naquilo que você libera na sua boca, naquilo que você toca, naquilo que você, irmãos, negocia, as propostas que você aceita. Tome cuidado. Davi foi um homem, querido, cheio de altos e baixos, cheio de altos e baixos. Ao mesmo tempo que ele tem a revelação, ele também tem o entendimento, e ele aplica da forma correta, e isso fica. Agora aqui, por algum momento ele saiu do meio do mato novamente, e agora ele está no trono. E agora ele tem o entendimento da religião, o entendimento que, olha, não, vamos construir um lugar melhor, mais bonito. Vamos construir um lugar mais apropriado. Vamos construir um lugar mais luxuoso para a presença. Não é isso que Deus busca, querido. Aquele lugar lá que ele tinha colocado, aquele era o lugar que Deus queria a presença. E aí ele quer construir o tabernáculo. Ele quer construir agora, na verdade, é um templo fixo.
de ouro, luxuoso, algo extraordinário, para que todas as nações possam saber do tamanho do templo que Davi fez ao seu Deus. Que bênção, né, pastor? Vaidade, irmão. Aí sabe o que o Senhor fala? Olha, Davi, não, você não pode. O que o Senhor falou para Davi? Você não pode construir. Por quê? Porque suas mãos são sujas de sangue. Você batalhou muito, guerreou muito, matou muita gente. E falou o que para ele? O que falou para ele? Quem quer construir? Falou, seu filho vai fazer isso. O seu filho vai construir o verdadeiro templo. Vai ler. Deixa eu ver se eu tenho um texto aqui. Meu Deus, aleluia, Jesus, te adoramos. 2 Samuel 7:12. Quando os teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, o teu filho, que procederá de ti. Estabelecerei o seu nome. Este edificará a casa ao meu nome, e eu o estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Tá ligado? Yamalabasturianas, candiastianamas. Deus, abre nossos olhos para que possamos ver, Pai. Abre o nosso coração, Senhor. Este edificará a casa ao meu nome, ou seja, o lugar. E eu vou estabelecer esse filho seu para sempre. E eu vou estabelecer também o seu reino. Aí vem Salomão. Aí Salomão constrói o templo. Constrói o templo. E diz lá no texto, depois você vai ver em 2 Crônicas, no capítulo 5, que quando está construído todo o templo de Salomão, com toda a glória do maior rei, do rei mais rico de toda a terra, sabe o que acontece? Eles treinam a música, eles ensaiam o louvor, muito ouro, muita prata, muita coisa, muito tudo. E diz que eles sacrificam centenas de animais, muito animal sendo sacrificado. Aí lá no último versículo, terminando o capítulo 5, lá no verso 14, diz assim: de forma que os sacerdotes não puderam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Aí você, aleluia, quantas vezes ministrando sobre isso, irmão? Veio a glória, veio o poder, todo mundo caiu. Irmãos, sabe qual é o entendimento que eu tenho hoje? Será? Diz aqui que os sacerdotes não conseguiram exercitar, completar o seu trabalho. E qual que é o trabalho de um sacerdote, irmãos? Apresentar o povo diante do Senhor. Sabe qual é o trabalho de um sacerdote? Apresentar o povo diante do Senhor. Sabe qual é o trabalho do sacerdote? Levar a libertação, levar o perdão, levar a remissão dos pecados ao povo. Apresentava-se, era isso que era feito pelo sacerdote em Yom Kippur. Aqui, a glória foi tão forte que eles não conseguiram executar o seu trabalho. Se eles não executaram o seu trabalho, porque Deus não permitiu, será que isso foi tão aprovado assim? Ou será que era Deus acabando com a festa? Eu estou falando para você, irmãos, tem muita coisa acontecendo. Ou era Deus falando: esse não era o lugar que eu queria, esse não era o lugar da minha presença. Tanta pompa, tanto ouro, tanta coisa, tantos animais sendo sacrificados, sendo que eu já falei que eu não me agrado em sacrifício de animais.
Aí vem aquela nuvem, desce a Shekinah, envolve tudo aquilo ali. E não se completa a cerimônia, não se completa aquilo que tinha que ter sido edificado naquele dia. Acabou, parou. Sabe o que diz em Hebreus? Escuta aí, a palavra de Deus diz assim, em Hebreus 10:1 diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos, pois isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar o que se aproximam para adorar. Eu estou falando para você, querido, não é algo que eu estou tirando da minha cabeça. O escritor de Hebreus tem essa revelação. A lei, a antiga aliança, traz apenas uma sombra dos benefícios que ainda viriam. Era só uma sombra e não a realidade dos fatos. Por isso, a lei, nunca conseguiu, mediante a sacrifícios repetidos, um após outros, aperfeiçoar quem se aproxima para adorar Jesus. Sabe o que é a lei? A lei é a sombra. Sabe o que acontece? O Novo Testamento, o Antigo Testamento, ele ilustra o Novo, e o Novo Testamento explica o Velho. Você já viu uma sombra? Se eu levanto a minha mão, a luz está batendo contra ela, eu vejo uma sombra. Se eu olhar para a sombra da minha mão, eu sei que é uma mão. Só que se tiver uma cicatriz na minha mão, a sombra não mostra. Não é verdade? A sombra da minha mão mostra que é uma mão, mas se tiver um esmalte pintado na mão de uma mulher, a sombra não mostra. Assim era a lei. Apontava para algo, mas não tinha definição dele. Mas e aí? O Senhor falou: o seu filho, ele vai edificar o lugar que eu estou esperando, o lugar que eu estou dizendo. Deus falou para Davi: o seu filho, e eu vou colocar ele como governo para sempre. E sabe o que diz a palavra? Aleluia! No livro de Mateus, capítulo 1, verso 1, registro da genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi. Sabe quem era o filho? Sabe quem era o filho que o Senhor estava falando? Não era Salomão, era Jesus Cristo de Nazaré, o filho de Deus. Falou: o teu filho, aquele que vier das tuas gerações, a este eu competirei levantar o lugar correto, levantar o templo onde eu habitarei permanentemente, e eu levantarei esse filho com o seu trono e o seu governo para sempre. Não é Salomão, não, é Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse veio, e quando ele veio, ele rasgou o véu, dizendo: não precisem entrar lá, o acesso está liberado, mas não é aí que eu quero vocês. Esse é apenas um templo vazio. E por isso que Jesus veio ativando os seus profetas na antiga aliança, para que ministrassem contra uma casa feita por mãos de homens. Porque agora, a figura, a expressão de Davi, o filho de Davi, Jesus, veio para tirar a sua presença de uma estrutura feita por mãos de homens, da religião, e colocar dentro de você e de mim, dentro do homem. Aleluia, Jesus. Ah, Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Sabe quem repete isso? Em Atos dos Apóstolos, eles têm uma briga lá, porque a igreja, ela era fechada só para os hebreus, e agora está Paulo brigando com Pedro, porque muitos gentios agora estão se convertendo e querendo vir, congregar, querendo ser cristãos, caminharem, mas havia uma briga dos judeus dizendo: não, Jesus é só nosso, veio só para nós, e é só para a gente.
E aí eles fazem um concílio. E Atos 15:16, um deles se levanta e diz assim: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando as suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem ao Senhor, e também todos os povos, todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Esses homens aqui entenderam isso. Nos últimos dias, o tabernáculo de Davi vai ser restaurado, ou seja, a igreja verdadeira. Não é uma igreja seccional, uma igreja denominacional. É uma igreja que o reino está dentro do coração de cada um, e que ela abraça todos para conduzi-los ao Messias. Hebreus 9:11 diz assim: quando, porém, veio Cristo como o sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Meu Deus. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante ao maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. Irmão, se você entendesse esse texto aqui, você estava pulando aí. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos a um Deus vivo. Sabe o que está dizendo aqui? Sabe o que Davi fez? Quando você leu, eu falei que ia voltar lá, e eu não estou esquecendo. Obrigado por me lembrar, Jesus, porque isso aqui é fundamental. Quando nós lemos o texto, deixa eu achar ele aqui, de 1 Crônicas 16, lemos assim, 16:1. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Sabe o que diz a história? Que esses sacrifícios foram feitos uma única vez. Jesus. Sabe o que a história me diz? Que esse sacrifício, quando Davi pega a arca na casa de Obed-edom e traz para a tenda que ele havia construído, ele coloca a tenda, coloca a arca na tenda, e aí é sacrificado 7 bezerras, 7 novilhas e 7 carneiros. E esse é o primeiro e último sacrifício, porque não haveria mais um sacrifício na tenda. Chamandalastuia namanás. Davi, querido, ele é o pai. Davi é um tipo, irmãos, perfeito. Agora a arca está chegando, e um único sacrifício, como lemos agora em Hebreus, que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele faria um único sacrifício, que de uma vez por todas nos levaria à presença do Senhor. Uma única vez, 7 cordeiros e 7 novilhas, 7, o sacrifício completo. 7 fala do número perfeito, 7 fala de um ciclo completo, 7 fala da perfeição, o sacrifício perfeito. Novilhas, bois, fala de força, fala de serviço. Deus estava remindo o sacerdócio, Deus estava remindo
purificando, resgatando o sacerdócio dos seus filhos, o ministério dos seus filhos. E novilha fala do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As novilhas falam onde Deus estava redimindo o nosso pecado e estava morrendo em nosso lugar. 7. Um sacrifício de uma vez por todas colocou a arca ali. Agora todos podiam ter acesso a ela. Jesus faz a mesma coisa. Pelo seu sangue, pela sua morte, Ele morre uma única vez e de uma vez por toda, para que toda a humanidade que o aceitar como Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, tenha livre acesso ao Pai. E sabe o que o Senhor diz? Era isso que eu queria. Era isso que eu queria, meu filho. Sabe o que o Senhor diz? Quando Davi faz isso, traz a arca ali, ele fala assim: olha, não mata mais animal aqui, não acende mais incenso aqui. Por quê? Porque ele, escrevendo no Salmo 141, verso 2, ele diz assim: seja a minha oração como incenso diante de ti. Seja a minha oração. Irmão, o povo não orava, e é igualzinho, muitos ainda hoje. Muitos de nós estamos adorando a Deus no tabernáculo, no deserto, no lugar onde tem isso, tem aquilo, tem as regras, tem a placa, tem o não sei o quê, mas não tem presença. Na antiga aliança, onde Deus queria acabar com isso, o povo não orava. Você sabia disso? Pastor, mas não era o povo de Deus? Irmão, o povo de Deus não orava. Você sabia que o povo, eles não se preocupavam em não pecar? Porque quando um homem entrava, irmãos, isso é tremendo, isso é tremendo. Eu amo Jesus, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor e a sua palavra. Porque quando entrava um sumo sacerdote, ele entrava representando o povo. E quem Deus aceitava ou deixava de aceitar, não era o povo, era o sumo sacerdote. Não interessava como o povo estava. Se o sumo sacerdote fosse perfeito e o Senhor aceitasse o sumo sacerdote, todo o povo estava abençoado. Então o povo dizia: de boa, vamos botar para quebrar. E essa culpa é do sacerdote, porque se Deus aceitar ele, aceita a gente também. Mas se Deus não aceitar ele, vai fulminar ele na hora. Então o sacerdote, irmão, o sumo sacerdote não era bobo. Você já viu alguma história na Bíblia em que o sumo sacerdote, no momento de expiar os pecados, foi consumido? Você já viu? Tem na Bíblia? Não tem. Por quê? Porque nunca aconteceu. Porque os sumos sacerdotes, eles eram homens de Deus. Eles tremiam, eles não dormiam, eles desesperavam a entrar diante do Senhor. E sabe que Deus fala que nós somos os sacerdotes hoje, mas que entramos diante dele assim, né? Vamos ver o que acontece. E não é assim não, irmãos. Os homens entravam alinhados, santos, purificados. Por quê? Porque ele representava todo um povo. Não interessava o quanto o povo tinha de pecado. Então o povo pecava para valer. Essa é a verdade. E por isso que Deus está acabando com isso. Por isso que Deus acabou com os tabernáculos. Por isso que Deus mobilizou Nabucodonosor, que era um demônio. Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era um homem maligno, e o Senhor chama ele de meu servo, porque estava trabalhando pelo Senhor, para destruir algo que Deus permitiu, que era o seu própria casa, o seu próprio templo. Você está entendendo? E o povo pecava e pecava e pecava, e o sumo sacerdote vinha. Se ele fosse santo, por causa dele, você estava livre. Isso aponta exclusivamente para Jesus. Porque nós somos pecadores, mas porque Deus aceitou o sacrifício de Jesus, o sumo sacerdote perfeito, por causa do sacrifício dele, nós somos purificados dos nossos pecados. Mas sabe o que Davi estava fazendo? 7 novilhas e 7 bezerras. Uma única vez teve sacrifício, a arca entrou e não teve mais, e todo mundo tinha acesso, exatamente como Jesus fez. Pelo seu único sacrifício,
pelo seu único sacrifício, uma única vez, para todo sempre, Ele santificou toda a humanidade e tornou a presença liberada para mim e para você. Aleluias. Querido, é muito mais fundo do que a gente pensa. Eu estou desesperado, querido, desesperado pelo conhecimento, desesperado pela revelação. Sabe, irmãos, eu esqueço de comer às vezes. Só quando dói o estômago eu esqueço de comer, esqueço de beber água, esqueço de dormir. Irmãos, quem caminha comigo aqui, quem precisa de mim sabe. A qualquer hora, irmãos, qualquer dia, se você me ligar 2h30 da manhã, 2h15, 3 horas, eu estou acordado. O pessoal que me manda mensagem no celular, que às vezes conecta comigo no computador, sabe, todos os dias. Sabe por quê, irmãos? Porque eu estou buscando algo além. Porque eu deito na minha cama cansado e não consigo dormir. Porque eu preciso, Deus, me mostra só uma coisinha hoje, Deus. Deus, só uma vez. Senhor, por favor, Deus, me dá só um entendimento de alguma coisa. Deus, fala comigo, Jesus, senão eu não vou dormir. Eu quero mais. E Deus vai fazer mais, querido, para aqueles que querem. Observe os homens de Deus, você vai ver que algo está se movendo, querido. Algo está se movendo. Ele é o sumo sacerdote perfeito. A arca fala desse lugar. A tenda de Davi, que nós fechamos hoje esse módulo. Fechamos hoje esse módulo, fala disso. Não é um lugar mais que vai ser construído. A tenda de Davi fala de mim e de você. A tenda de Davi fala de nós unidos, que é a igreja. É esse lugar que Deus colocou sua presença. É nesse lugar que não precisa mais de sacrifício de sangue. É nesse lugar. Foi por isso que Davi entendeu isso e falou aqui, olha, aquele incenso que subia lá, o incenso aromático, ele escreve o salmo dizendo, olha, está aqui, ó, depois você lê lá, Salmo 141, verso 2, na tenda ele falou, seja a minha oração como incenso, não queima mais incenso, a minha oração é o incenso, e diz assim, Pai, e o levantar das minhas mãos, vai ser o sacrifício da tarde. Doido, varrido. Sabe, o levantar da minha mão vai ser o sacrifício da tarde. Salmo 141.2. E o Senhor escreve um Salmo 89:20, confirmando e dizendo assim: encontrei o meu servo Davi, ungi com o meu santo óleo, a minha mão o sustentará, o meu braço será forte com ele, nenhum inimigo sujeitará os tributos, nenhum injusto importunará. Esmagarei diante dele os seus adversários, destruirei os seus inimigos, a minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder, a sua mão dominará até o mar, e a sua mão direita até os rios. Fica de pé, querido, em nome de Jesus. Aleluia! Te louvamos, Espírito Santo. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos. Eu te adoro, Jesus. Que ele cresça, Eu sumo sacerdote, eu diminua, meu sacrifício, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça,
todos os irmãos e ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Vem Deus! Vem Deus! Vem Deus! Vem Deus! Com intensidade! Aleluia, aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Escuta isso. Escuta isso. O tabernáculo existiu em Siló e foi derrubado. O tabernáculo existiu em Nobe e foi derrubado. O tabernáculo existiu em Gibeon e foi derrubado. O tabernáculo ele foi substituído pelo templo. E o templo que Salomão construiu foi queimado. Foi queimado. Foi queimado por Nabucodonosor. Sabe o que acontece? Ele foi reerguido. Ele foi reerguido. O homem teima em reerguer as estruturas. Sabe o que acontece? Ele foi reerguido, reaperfeiçoado. E Herodes o Grande fez esse templo tão perfeito, no qual Jesus rasgou o véu. Sabe o que acontece? O general Tito, em 70 depois de Cristo, entra com o Império Romano, destrói o templo de Herodes, põe fogo nas suas estruturas, queima todas as coisas, e ele não foi mais erguido. Sabe o que acontece? Não existe nenhuma profecia na Bíblia em que Deus vai levantar o tabernáculo. Não existe nenhuma profecia bíblica em que Deus levantará novamente o templo de Salomão ou de Herodes que fora queimado e destruído. Mas existe a profecia liberada na antiga aliança e confirmada na nova aliança em Atos, dizendo: nos últimos dias levantarei a tenda caída de Davi, levantarei a tenda do meu filho Davi, eu vou reedificar, fechar suas brechas, restaurar suas ruínas, para
para que a adoração seja como antigamente. Uou! Vem pra frente, você que quer mais de Deus, vem pra frente, vem pra frente. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória, por seu amor, infinita humildade. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória, por seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória, por seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele Obreiros, me ajudem! eu me constranja com a sua glória, de todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Deixa o céu descer